a história. Cantando assim, Cristo na cruz foi morto por mim. Conta essa história, cantando assim. O tópico desta manhã, o assunto é este: Jesus Cristo, o Salvador prometido. Na área da saúde, temos alguns irmãos aqui que são da área da saúde. Este mês é dedicado à campanha Setembro Amarelo. Refere-se à prevenção de suicídio no Brasil. A pesquisa que eu fiz, no Brasil, em média, 38 pessoas cometem suicídio por dia. É um número altíssimo. O objetivo da campanha é sensibilizar as pessoas para o acolhimento e escuta compassiva. Este é o objetivo. Acolhimento e escuta compassiva, que dizem ser fundamental para salvar vidas. Na passagem que leremos, diante de Félix, o governador, Paulo declara sua fé em Jesus. Mais uma vez, reitera que Jesus é o Salvador prometido, que vivifica os mortos. Jesus é o Salvador prometido, que vivifica os mortos. Pense. Uma coisa é ajudar os vivos que tentam suicidar-se. Outra é ressuscitar quem está morto pelo pecado. Repito. Uma coisa é ajudar os vivos que tentam suicidar-se. Chamam-se, segundo os bombeiros, tentantes. Outra coisa bem diferente é ressuscitar quem está morto por causa do pecado. Jesus é o Salvador prometido. O propósito da passagem, o propósito da mensagem é que você confie a sua vida a Jesus Cristo. Que enxergue com o coração que somente Ele pode lhe dar vida e vida eterna. Nós temos, nos primeiros versículos, em termos de contexto, o seguinte: 5 dias depois, desceu o sumo sacerdote Ananias com alguns anciãos e com certo orador chamado Tértulo, os quais apresentaram ao governador Libelo contra Paulo. Sendo este chamado, passou Tértulo a acusá-lo, dizendo: Excelentíssimo Félix, tendo nós, por teu intermédio, gozado de paz perene, e também por teu providente cuidado, se terem feito notáveis reformas em benefício deste povo, sempre por toda parte, isto reconhecemos com toda gratidão. Entretanto, para não te deter por longo tempo, rogo-te, em conformidade com a tua clemência, nos atendas por um pouco. Os irmãos devem se lembrar que Paulo foi levado a Cesareia pelos soldados romanos, a fim de ser julgado ali por Félix. Agora, diante do tribunal, os judeus chegam para o tribunal. Félix, como vemos aqui, foi um governador
durante 8 anos desta região e devia favores a Ananias. Nós já ouvimos, aprendemos que Ananias era um sacerdote da aristocracia e que tinha uma influência política muito forte. E ele tinha uma inclinação aos romanos, a ajudar os romanos em detrimento do seu povo. Então, provavelmente, segundo Joséfo, o Félix tinha se tornado governador porque Ananias e seus associados tinham vencido uma disputa contra o seu antecessor. Veja que apenas 5 dias depois desceu Ananias para uma sessão. Bem rápido, né? Esse processo. Provavelmente porque ele devia favores. Aqui, irmãos, nos versículos 1 a 4, nós lemos que contrataram um advogado chamado Tértulo e, como era comum nos discursos, queria angariar o favor de Félix. E ele começa com uma bajulação tremenda aqui. É uma bajulação injustificada. Quem lê o texto, parece que ele está sendo polido, né? Na verdade, ele estava bajulando o Félix quando diz que ele fez grandes reformas, que ajudou o povo judeu. Nada disso era verdade. Félix foi um dos piores governantes em relação aos judeus, reprimindo violentamente aqueles que lhe eram contrários. Então, Félix tinha feito um péssimo governo e Tértulo, neste tribunal, passa então a acusar Paulo. Ainda em termos de contexto, leremos os versículos 5 a 9, as acusações apresentadas contra Paulo diante de Félix. Porque, tendo nós verificado que este homem é uma peste e promove sedições entre os judeus esparsos por todo o mundo, sendo também o principal agitador da seita dos nazarenos, o qual também tentou profanar o templo, nós o prendemos com o intuito de julgá-lo, sendo a nossa lei. Mas, sobrevindo o comandante Lísias, o arrebatou das nossas mãos com grande violência, ordenando que os seus acusadores viessem à tua presença. Tu mesmo, examinando, poderás tomar conhecimento de todas as coisas de que nós o acusamos. Os judeus também concordaram na acusação, afirmando que estas coisas eram assim. Então, essas são as acusações. Paulo é apelidado de peste, no sentido de subversivo. Esta talvez possa ser uma das acusações. Este homem promove levantes e subversões entre os judeus da dispersão. Nas viagens em que Paulo passou, os judeus o perseguiram, mas não por motivos políticos, e sim pela pregação do Evangelho. Então este homem é uma peste. Segunda acusação, ser o principal agitador da seita chamada dos nazarenos. Tem 2 explicações aqui para nazarenos. A primeira, porque Nazaré era uma cidade mal vista. Então seria uma espécie de mais uma pecha, mais um apelido. Fala, esse homem vem de um lugar que não presta. Mas há uma segunda aplicação. A segunda explicação, de que nazarenos era uma seita política pré-cristã, que tinha se levantado contra Roma. Dessa forma, o advogado contratado por Ananias estava tentando associar Paulo a um rebelde político, chamando a seita dos nazarenos. E a terceira explicação é porque alguns cristãos eram chamados de nazarenos. Eu acredito que aqui ele esteja se referindo à segunda, tentando incriminar Paulo no sentido de um subversivo contra Roma. Primeira, ele era uma peste. Segundo, promovia dissensões, sedições entre os judeus. Terceiro, agitador da seita dos nazarenos. E quarto, de profanar o templo. Os irmãos devem se lembrar, nos sermões passados, em que Paulo vai cumprir o voto no templo, paga as oferendas dos 4 colegas, daqueles homens que tinham se preparado, e ali ele adentra o recinto. Era sabido que havia locais em que os gentios poderiam entrar.
e locais que era proibido. E atravessar aquele lugar era passível de execução sumária. Eles acusam Paulo de ter levado um efésio, um gentil, para dentro do templo, o que não era verdade. Essas são as acusações. Nós temos aqui, entre parênteses, se você olhou aí na sua Bíblia, talvez a versão atualizada, que tem um parênteses do versículo 6 ao versículo 8. Nesse texto, não somente Tértulo acusa Paulo dessas coisas que eu acabei de citar, mas também acusa o próprio Lísias, o comandante do exército romano. Duas acusações de forma sutis. Primeiro, que ele tinha usado de violência desproporcional com os judeus. É claro que ele está aqui deturpando a verdade, porque lá no templo os judeus iam estraçalhar Paulo. Se Lísias não o rebatasse, ele seria morto. Mas ele está usando aqui a sua astúcia retórica de advogado. Ele acusa Lísias de violência desproporcional e, segundo, de agir fora da sua competência. Eles estavam ali no templo cuidando de coisas da religião judaica e o Lísias não teria jurisdição para pegar Paulo e livrá-lo. Então são essas, irmãos, dentro deste contexto é que Paulo se defende, apresentando a sua defesa. E leremos agora partes dessa defesa. Em primeiro lugar, Paulo nega ele negará as 3 acusações feitas contra ele. Ele negará que tivesse sido um amotinador e que aqueles homens não tinham prova contra eles. No tribunal romano, você tinha testemunhas, mas era imprescindível a presença de provas, evidências materiais. E Paulo, já como um bom orador, vai na jugular do Tértulo dizendo que ele tinha apoiadores ali, que tinha testemunhas, mas que na verdade não havia nenhuma prova material que substanciasse a acusação. Então os versos 10 a 13. Paulo, tendo-lhe o governador feito sinal que falasse, respondeu. E aqui Paulo também faz uma introdução bem mais breve do que a de Tértulo. Sabendo que há muitos anos é juiz desta nação, sinto-me à vontade para me defender. Então ele estava ali provavelmente há 8 anos no governo. Visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar, e que não me acharam no templo discutindo com ninguém, nem tampouco amotinando o povo, como fosse nas sinagogas na cidade, nem te podem provar as acusações que agora fazem contra mim. Então esta é a primeira parte da defesa do apóstolo Paulo. Ele nega que seja um amotinador, que as acusações deles não têm prova material. E a partir do versículo 14 a 21, ele admite o que realmente aconteceu e declara a Félix. Então, os versículos 14 a 21. Porém, confesso-te que, vamos começar aqui, 14. Porém, confesso-te que, segundo o caminho a que chamam seita, assim sirvo a Deus de nossos pais, acreditando em todas as coisas que estejam de acordo com a lei e nos escritos dos profetas. Tendo esperança em Deus, como também estes têm, de que haverá ressurreição, tanto de justos como de injustos. Por isso também me esforço, por ter sempre consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, Paulo admite que seguia Jesus, que era de Nazaré. Mas, por outro lado, demonstra que esta seita pertencia à religião autorizada pelos romanos. O judaísmo era uma religião oficial e era protegida por Roma. Contudo, no judaísmo, você tinha seitas diferentes, por exemplo, com interpretações diferentes. Por exemplo, os saduceus, que não acreditavam na ressurreição e eram religiosos. Os fariseus, por sua vez, que acreditavam na ressurreição dos justos e injustos no dia do juízo final. E Paulo diz, é apenas mais uma vertente dentro do judaísmo que Roma protege. Veja só a perspicácia de Paulo em defender-se diante do tribunal.
Sendo assim, Paulo estava ensinando a outra face da promessa do Antigo Testamento. Veja só, o que ele ensina está Deus dos pais, dos patriarcas, e de acordo com a lei, escritos e profetas. Esta tríplice divisão é a tríplice divisão hebraica do Antigo Testamento. Paulo, então, alega que anuncia o mesmo Deus, crê na mesma esperança da ressurreição de justos e injustos, que nós lemos em Daniel 12, e que sua consciência não o acusa de ser um subversivo e nem desrespeitar a tradição judaica. Sendo assim, ele tem boa consciência diante de Deus e diante dos homens, estaria pronto para ser julgado por Deus e que não tinha nada de errado para ser julgado. Paulo compreende, irmãos, e esse aqui é um ponto que eu quero destacar a vocês, Paulo compreende que Jesus é o cumprimento do Antigo Testamento, das promessas da Bíblia. Se você abrir, por favor, o mesmo Lucas, que registrou, Lucas capítulo 24, só essa passagem. Lucas 24, 44. Para vocês entenderem que, na perspectiva de Paulo, Jesus é o cumprimento das promessas da Bíblia do Antigo Testamento e que toda ela, Pentateuco, os escritos e os profetas falavam de Cristo. Portanto, o cristianismo era um filho natural do judaísmo. Então, no capítulo 24, verso 44, na ressurreição, Jesus diz aos seus discípulos: a seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que vos falei estando ainda convosco. Importa que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreender as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. Portanto, todo o Antigo Testamento aponta para a pessoa de Jesus e está anunciando a ressurreição dentre os mortos. Desta forma, então, Paulo, defendendo-se de que aquilo que ele pregava não era diferente do judaísmo que Roma protegia. O cristianismo, então, tem suas raízes no judaísmo e é seu significado final. Jesus Cristo é o Salvador prometido. Há diferenças de administração do Antigo Testamento e do Novo. Tanto é que Paulo, escrevendo aos Colossenses, nos dirá que comida, bebida, festas, luas novas, sábado, são sombra daquele que havia de vir. Na carta aos Hebreus, lemos que tudo isto, o ritual antigo e os profetas, anunciaram a sombra daquilo que haveria de vir. Esta é a defesa de Paulo diante deles. E aqui eu trago uma primeira aplicação que tem a ver com o nosso tema. Jesus Cristo é o Salvador prometido. O Antigo Testamento apresentou a sombra de Jesus, o esboço daquilo que viria. Pense numa aeronave pairando sobre o ar. Certamente você consegue ver a sombra. Apesar de perceber a sombra, conseguir discernir alguns aspectos, as propriedades, quem aqui consegue voar na sombra? Nenhum de nós embarca na sombra. Nós temos conhecimento, nós temos discernimento, conhecemos as propriedades, mas ainda não é a coisa em si. Irmãos, a esperança dos judeus da salvação dos pecados estava alicerçada em coisas que não faziam mais sentido. O ritual, o templo, as oferendas, embora Paulo não fosse um crítico de fazer isso culturalmente, ele anunciava claramente que Cristo é o fim da lei, ou seja, o seu propósito. Mas os judeus insistiam na sua religiosidade,
alicerçavam a sua esperança em coisas que não faziam sentido. Estavam construindo sua casa sobre areia. Então, a semelhança dos judeus, talvez a sua esperança de fugir da condenação, da ira de Deus, esteja alicerçada em coisas que façam sentido para você. Ser uma boa pessoa, ser um religioso, ser um bom pai, um bom filho, ser alguém honesto. Fala, estas coisas são suficientes. Não. Se você não admitir que Cristo é o Salvador prometido, e em teu coração crer que Ele ressuscitou, é como se você construísse a sua fé sobre a areia. Nós temos ouvido falar de área de risco, não é verdade? De construções em área de risco. Se Jesus Cristo não é o seu Salvador prometido, se você não o reconhece como a Bíblia o descreve, você está edificando a sua fé sobre a areia em área de risco, de alagamento da ira de Deus. E assim os judeus estavam construindo sua fé numa área de risco, de alagamento, em que o lagar será a ira de Deus. Paulo, então, defende-se, afirmando que ele prega o mesmo Deus, o mesmo livro, a mesma fé de maneira materializada. Que os judeus guardavam tudo aquilo, mas que já não fazia mais nenhum sentido para Deus e estavam incorrendo em erro. Na sequência, Paulo se defende da terceira acusação e talvez a mais grave, de ter contaminado, desrespeitado o templo. Versículos 17 a 21. Depois de anos, vim dar esmolas à minha nação e também fazer oferendas. E foi nesta prática que alguns judeus da Ásia me encontraram purificado no templo, sem ajuntamento e sem tumulto, os quais deveriam comparecer diante de ti e acusar, se tivessem alguma coisa contra mim. Ou estes mesmos digam que iniquidade acharam em mim por ocasião do meu comparecimento perante o Sinédrio, salvo essas palavras que clamei, estando entre eles, hoje sou julgado por vós acerca da ressurreição dos mortos. Paulo alega que não tinha desrespeitado o templo, e isso poderia ser provado facilmente porque os acusadores originais não estavam ali. Ananias pagou um advogado, provavelmente trouxe alguns saduceus que eram contra a ressurreição, mas aquelas pessoas que o levaram ao tribunal do Sinédrio já tinham ido embora para casa. Falou, como é que eu posso ser julgado se eu não tenho acusadores? Só por isso aqui, Félix já deveria anular o tribunal, libertar Paulo e fazer os judeus pagarem indenização por danos morais. Não tinha feito nada contra o judaísmo, esse é o teor da defesa de Paulo. Eu não fiz nada contra o judaísmo e não fiz nada contra Roma. O que eu fiz? Trazer esmola para os pobres. Lembra que na segunda viagem, terceira, Paulo recolheu as ofertas das igrejas para trazer aos crentes da Judéia. Estava com dinheiro no bolso, hein? Será que estava ainda? Acho que Félix pensava que estava. Não tinha feito nada contra o judaísmo, frequentou o templo discretamente, ele já tinha lá pago os votos, estava quietinho, seguiu a liturgia, ofereceu os sacrifícios necessários para o voto de Nazireu, mas uma coisa ele admitiu. Tem uma coisa que eu falei, e por esta coisa eu sei que estou sendo julgado. Eu falei no tribunal dos judeus que eu creio e vi Jesus Cristo ressuscitado dentre os mortos.
E estou convicto disso. E é por causa disso que eu estou sendo julgado. E aqui, irmãos, uma segunda aplicação. A vitória sobre a morte é o centro do Evangelho. É o centro do Evangelho e da promessa do Antigo Testamento. A vitória sobre a morte é o centro do Evangelho e da promessa do Antigo Testamento. Os líderes religiosos, aqui, queriam um salvador político. Um salvador capaz de derrotar o invasor, que era Roma. Este era a aspiração. Que o Messias fosse um novo Davi, no sentido político. Contudo, Jesus é o Salvador, que derrota a morte. Ele veio para nos livrar da condenação eterna. É o Messias, que ao mesmo tempo é glorioso, mas ao mesmo tempo é o servo sofredor. Assim, Paulo anuncia o Evangelho. A boa notícia de que Jesus venceu a condenação da morte por causa de nós, pecadores. Abra sua Bíblia em Romanos, por gentileza, e deixe aberta. Romanos 8, 11. Jesus venceu a condenação da morte pelo pecador. Romanos 8, 11. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito que em vós habita. Por causa do pecado, a morte espiritual reinou durante um tempo. Romanos capítulo 5, verso 17. Lemos durante a ordem do culto. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Verso 21. Romanos 5, 21. A fim de que, como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo nosso Senhor. Para que a morte fosse vencida, Jesus sujeitou-se à condenação da cruz. Suportou a morte. Capítulo 6, verso 8 de Romanos. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com Ele viveremos. Sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre, a morte já não tem mais domínio sobre Ele. Sujeitou-se à morte, mas no terceiro dia ressuscitou. Este é o centro da mensagem cristã. A vitória sobre a morte. Jesus veio até o profundo abismo. Veio até o profundo abismo para resgatar você da prisão, para resgatar você da condenação, da morte. E ele teve uma escuta compassiva. Muito mais que uma escuta compassiva, Jesus teve uma compaixão inigualável por sua vida. Não sei se vocês já ouviram falar. Um exemplo de como nosso Senhor Jesus se humilhou, se esvaziou, tornou-se a sua semelhança de homem, caminhou até a cruz. Ele não somente ouviu você compassivamente, ele identificou-se com você e morreu a sua morte para que você tivesse vida. Não sei se você já ouviu falar do Major Diógenes Munhoz. O Major Diógenes salvou diretamente 57 pessoas do suicídio, da tentativa de suicídio, e ajudou muitos mais
com seu curso. E em determinado momento da sua vida, em 2005, no bairro Campanella, aqui na zona leste de São Paulo, este bombeiro e sua equipe foi chamada para atender uma ocorrência. Essa ocorrência para eles era relativamente comum. Uma pessoa tinha subido na torre de transmissão do celular e ali tinha a intenção de cometer suicídio. Relatos do Munhoz. Percebi que ainda que a pessoa desistisse do ato, não tinha o desfecho necessariamente positivo. Geralmente, o que eles faziam? Era só mais um chamado. Era um tentante a suicídio e um bombeiro. O que ele tinha que fazer era ir lá, distrair, agarrar e tirar ele daquela situação. Ou com jatos fortíssimos, ou com choque. Fez aquilo ali, vai embora, acabou. Só que, neste caso específico que ele teve, foi diferente. Ele conversando com essa pessoa, na primeira meia hora, descobriu que, em geral, sempre nas tentativas de salvar, eles não se importavam com aquela pessoa. Eles tinham uma missão a cumprir, mas não se importavam com aquela pessoa de verdade. Eram tratados como tentantes. Mas naquela torre, depois de meia hora, ele diz o seguinte: nos primeiros 30 minutos, era o major do bombeiro. Depois, comecei a ouvi-lo, ingressei na sua história e compreendi que a sua vida era repleta de sofrimentos, angústias e de vitórias. Depois de uma hora ali em cima, de compreender a sua vida, a última coisa que eu gostaria é que o Alcides, o nome fictício, morresse. Um bombeiro. Compreendeu que ele precisaria ir além daquela função. Teve um insight de compadecer-se profundamente daquela pessoa. E a partir dessa experiência, ele desenvolveu um curso, que hoje é aplicado em vários estados do Brasil, de escuta compassiva. Mas veja só o que ele diz. Vi a face da morte 57 vezes. Alguns irmãos aqui já viram a face da morte. E não esquecem até hoje. 57 vezes. Garanto que ela não é bonita. É triste, cinza, opaca. E a gente precisa estar lá para acolher. Ajudar a fazer que a pessoa entenda que há fatores de proteção. E que ela pode dar prosseguimento à vida. Que ela começou a seguir no túnel, viu a luz, mas parou no meio. Abra sua Bíblia em Filipenses, que lemos durante a ordem do culto. Filipenses, capítulo 2, verso 5. Tende vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Nós estamos falando de um major, nós estamos falando do Deus encarnado. Pois ele, subsistindo em forma de Deus, não o julgou com usurpação o ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, e a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e a morte de cruz. Jesus foi além da escuta compassiva. Ele entregou no lugar das suas ovelhas. Pode ser que alguém se anime a morrer por um justo. Mas pelo ímpio, quem se anima a morrer? Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido
por nossos pecados. Talvez você seja um tentante de suicídio espiritual. E Cristo veio para lhe dar vida eterna. A ressurreição é o centro do Evangelho. A boa notícia de que você pode estar no meio do túnel. E Ele não diz para você, sai. Ele vai até o túnel. Morre a sua morte. E ressuscita em seu lugar. Dessa forma, depois desse discurso, voltemos a Atos. Félix pondera e mantém Paulo preso. Atos 24, 22. Então Félix, conhecendo mais acuradamente as coisas com respeito ao caminho, então Félix já conhecia mais do cristianismo, adiou a causa, dizendo, quando descer o comandante Lísias, tomarei inteiro conhecimento do vosso caso. E mandou o centurião que conservasse Paulo detido, tratando com indulgência, não impedindo que os seus próprios o servissem. Os motivos desta espera estão abaixo. Ele queria suborno. Esperava que Paulo disse que tinha dinheiro, oferta para dar, tinha um pouquinho ainda com ele. E também queria o favor político dos judeus. Félix tinha conhecimento do cristianismo, poderia ter dado liberdade a Paulo, mas preferiu mantê-lo sob custódia. Um rigor que ele poderia usar, mas desnecessário e sem base jurídica ou qualquer outra base comprobatória. Você reconhece que é injusto? Que na maior parte das vezes rejeita Jesus e sua palavra? Que está morto em delitos e pecados? Talvez você seja um tentante de suicídio espiritual, só não acha que é tão mal a ponto de ser condenado. Sim, você precisa ser salvo. A condenação o aguarda. A morte física não é nada comparado ao juízo de Deus. As pessoas podem ter escuta compassiva, tentá-lo ajudá-lo a não suicidar-se. Eu estou anunciando a vocês alguém que não ajuda tentantes de suicídio. Ele ressuscita quem já morreu. Você precisa dessa salvação. A semelhança dos judeus, você pode se escorar em crenças como autojustiça, moralidade, sucesso, aceitação social, até mesmo na religiosidade. Nada disso vai salvar. Félix não teve o seu coração tocado pela fé. E eu pergunto a você, de todo o coração, diante deste grande sacrifício e diante desta grande vitória, de termos Jesus como Cristo Salvador, ouvindo hoje essa história, seu coração foi derretido a ponto de dizer, que grande amor. Você que está em pecado, você cuja vida está na morte, talvez esteja no meio do túnel, você crê de todo o teu coração que Jesus se compadeceu a tal ponto de ir além da escuta humanizada, que ele morreu em seu lugar para salvá-lo da condenação eterna? Seu coração se derrete diante deste evangelho?
é preciso que ele seja derretido, a fim de ser formado novamente. E só este grande amor é capaz. Félix manteve-se incrédulo no meio do túnel. Que você não saia daqui hoje no meio do túnel. Porque Cristo veio para assumir o seu lugar no túnel e ressuscitar. Senhor Deus nos ajude. Amém. Que segurança sou de Jesus, pois nele tenho paz, vida e luz. Com Cristo herdeiro, Deus me aceitou. Mediante
nossa história.